Aí veja bem, agora nós vamos aprender um pouquinho sobre buscar, amém? O Senhor nos chama a buscar, não foi isso que nós vimos aqui em 1 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Nós aqui recebemos muitas orientações de Deus sobre nos humilharmos, amém? Ele também nos ensinou a orar, e me buscar. Agora nós vamos aprender um pouco sobre buscar. O Senhor nos chama a buscá-lo de todo o coração, amém? Buscar a face do Senhor. Vamos ver o que Mateus 7 quer ensinar aqui, amém? Mateus capítulo 7, nós vamos ler o 7 e 8, tá bom? Que diz assim, ó: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Entendeu? Então nós temos que buscar, nós temos que pedir, nós temos que clamar, implorar, chorar. Já viu aquele menino que diz: pai, me dá um picolé? Aí o menino tá com a garganta inflamada, não pode, o pai não quer que tome gelado e tudo, aí fica naquele cuidado e ele fica lá chorando. Daqui a pouco a mãe ou o pai vê as lágrimas descendo, aí vai lá, não resiste: tá bom, meu filho, toma. Aí vai e dá. Imagina nós fazemos isso pelos nossos filhos, imagina Deus. O que é que Deus não faz? Amém, querido? Então nós precisamos buscar esse Deus. Amém? Ele mesmo se mostra na sua palavra. Há o que a gente buscar, mas buscar de todo o coração. Ele diz: olha, esse povo louva-me com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Ninguém engana Deus. Deus sabe quando você está lá na tua igreja oferecendo um culto verdadeiramente a Deus. Quando você está lá olhando o batom, ou olhando a roupa, ou olhando a pregação, ou se o pastor está acertando ou não, se a equipe de louvor tem unção ou não. Ele sabe tudo isso. Amém? Porque ele diz que a palavra nem chegou à tua boca. Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à tua boca, ele já sabe o que você vai falar. Você entendeu? Então quando você vai fazer as coisas para Deus, tem que fazer com honestidade, com verdade. E essa busca tem que ser algo muito real e muito verdadeiro. Amém? Buscá-lo de todo o coração. Vamos ver aqui Jeremias 29:3, o que é que diz? Diz assim: buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, olha só, ele diz no versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e o tornarei a trazer-vos no lugar de onde vos mandei para o exílio. Então o Senhor aqui mostra-se até que quando aquele povo busca, quando aquele povo verdadeiramente se liga em Deus, buscando Deus, com fome, com sede de Deus, o Senhor promete, sabe o quê? Até tirá-los, trazê-los de volta do cativeiro que eles estavam ali escravizados, porque eles escolheram isso, porque eles viraram as costas para Deus e preferiram viver debaixo do jugo de Nabucodonosor. Você entendeu? E aí foram para a Babilônia e lá foram escravizados. Jeremias é considerado e chamado como o profeta chorão, porque ele chorava, ele sentia profunda dor pelo descaso daquele povo para com o seu Deus, o desinteresse daquele povo para com o seu Deus. Amados, a gente vive hoje que for coisa sem futuro, que for coisa que agrade a carne, que agrade aos desejos humanos, vocês veem se não vai estar bombando. Agora as coisas de Deus, vocês verem a diferença que é, a luta que é uma luta, é uma guerra espiritual que ele trava, porque o inimigo não quer, fica o tempo todo jogando pensamento na seta dele lá: sai daí, esse cara tá chato, entendeu? E começa a falar um monte de coisa na tua mente. E é uma guerra espiritual. Por isso que a gente tem que buscar a Deus verdadeiramente de todo o coração, amado, porque senão fica difícil. A gente não consegue, né? Você vai ali, começa na igreja uma belezinha, tá em todos os cultos, todas as reuniões. Na medida que o tempo vai passando, você vai desanimando, você vai esfriando, você vai ficando indiferente. Daqui a pouco lá nem tá indo mais nos cultos. Ou então quando vai, chega na metade. Ou então quando vai, não vê a hora de acabar. Você entendeu? Então, queridos, são essas coisas que a gente precisa consertar na nossa vida. O Senhor nos buscará. Lá em Ezequiel 34, versículo 11 diz, amém? Também, olha, buscando o Senhor através da oração. Daniel fez isso, não foi? Lá depois vocês lerem ali em Daniel capítulo 9, que vocês vão ver que jovem pra gente tirar como modelo, como exemplo. De homem de oração, que é Daniel. A oração de Daniel comove o coração de Deus, e Deus envia anjos até para vir ao encontro de Daniel, para liberar as bênçãos de Daniel, que os demônios estavam em guerra contra os anjos que vinham trazer
bênção para Daniel, entendeu? Quer dizer, através da oração. Então, olha, você vê o quanto que a oração é importante, o quanto que o buscar a Deus é importante, entendeu? Para quê? Para que você verdadeiramente seja um vencedor. Por isso que às vezes você diz, mas eu oro, as coisas não acontecem. Tem tempo que alguém, sabe, foi usado por Deus para me dar uma promessa e eu não sei, eu acho que isso não é de Deus não, porque até hoje nada aconteceu. Tem muita gente que fala assim, né? Que ela está insegura, ela está com... Por quê? Porque ela não seguiu verdadeiramente o Espírito Santo e não deixou o seu espírito ligado ao Espírito Santo. Não é verdade? Amém, querido? Então é isso que nós precisamos ter o entendimento, tá certo? Olha só, Jesus, ele foi nosso exemplo. Ele estava sempre buscando a Deus em todo o tempo. Buscar a Deus porque nós o amamos, não porque nós queremos que Ele nos abençoe, mas sim porque Ele é Deus. Amém? Essa tem que ser a minha e a sua busca. Eu estou buscando Deus não para barganhar com Deus. Eu estou buscando Deus porque eu amo. Mas tem muita gente que dizima, que oferta, mas ele faz isso, sabe de quê? Com o coração de barganha. E eu vou dar porque Deus vai me abençoar. Não é essa a motivação que Deus quer do meu e do seu coração. Deus, ele quer, saber o quê? Não, eu vou dar porque o Senhor é tremendo. Eu vou dar porque eu quero ver o reino de Deus avançar. Eu vou fazer porque eu quero ver o nome do Senhor engrandecido. Eu quero ver esse evangelho ser pregado em toda a terra, em todo o planeta. É isso que tem que mover o meu coração. É isso que tem que mover a minha vontade de servir a Deus em toda e qualquer situação, seja na área financeira, na área material, seja na minha área espiritual, seja na minha área pessoal, entendeu? Eu tenho que fazer tudo, amados, com amor, com alegria, com fé e gratidão. Amém? Glórias a Deus. E ele diz aqui, desviar-se dos maus caminhos. Amém? Ou seja, fugir dos falatórios. Vamos ver o que é que Timóteo quer nos ensinar aqui? 1 Timóteo 6, no versículo 20, diz assim, olha só. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Aí em 2 Timóteo também 2,16 diz assim, olha. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Entendeu? Então aqui, Paulo orientando e ensinando a Timóteo, ele era um pastor muito jovem, e ali então, os mais velhos, que se achavam mais experientes, mais preparados, mais sábios, e ali o que acontece? Eles queriam experimentar Timóteo para ver se Timóteo se entendia verdadeiramente do ministério pastoral, se realmente ele estava qualificado para ser pastor. E aí eles ficavam aguçando todo tipo de provocação para tirar o Timóteo do espírito. Amados, a gente sofre muito isso. Às vezes tem pessoas que ficam cutucando você com um assunto para ver se você vai alimentar aquela conversa. Então tem pessoas que chegam a falar mal da tua igreja para ver se você vai alimentar aquilo. Começa a mostrar os defeitos como se a igreja fosse perfeita e não existisse falha, não existisse defeito. E aí ele começa a cutucar aqueles pontos ali. Quando ele chega, olha como é que algumas vezes satanistas se comportam dentro da igreja. Eles chegam, entram na igreja ali e vai se relacionando com as pessoas. Primeiro ele concorda com tudo que você fala. Isso já é um perigo, não é verdade? Já é um perigo. E aí depois eles tentam ganhar a tua confiança de algum jeito. E aí quando eles ganham essa confiança, que você vai desenvolvendo uma certa amizade, sabe o que eles fazem? Eles começam então a jogar um defeitozinho ali do irmão, para ver como é que você vai reagir, para ver se você vai alimentar. Aí daqui a pouco ele começa a falar de um irmão que está no ministério, daqui a pouco ele começa a criticar aquele líder de ministério, ele começa a criticar aquela líder, até chegar no pastor, e ele começa a criticar o pastor. E aí vai te dando corda, e vai, sabe, arrumando argumento e arrumando provas. Para quê? Para jogar você contra a tua igreja, para jogar você contra os teus irmãos, você entendeu? E a gente vê isso hoje acontecendo, sabe aonde? Virtualmente, nas mídias sociais. A quantidade de pessoas, sabe, que estão aí para trazer fofoca gospel. Imagina, mano, aonde nós chegamos? Aonde a gente chegou? Fofoca gospel. Misericórdia, né? É rir para não chorar, você entendeu? E agora, há pessoas que atacam a irmãos nas mídias sociais. Isso é ridículo, mas não é coisa de Deus, não. Isso é coisa de Satanás, entendeu? Isso é coisa do diabo. Às vezes a gente vê gente grande. Quando eu digo gente grande, são pessoas que foram usadas na obra de Deus, que Deus usou, pessoas que cresceram espiritualmente, avançaram espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, vigie para
que não caia. Então a gente tem que vigiar muito. Olha, se alguém chegar para falar mal de um irmão para mim, sabe o que eu faço? Eu desconverso e saio fora. Eu não assisto esses vídeos que atacam os meus irmãos em Cristo. Ah, mas aquele irmão, ele está em pecado. Então, mas o problema não é meu. Eu não perdoo o pecado. Eu não julgo o pecado de ninguém. Porque quem faz isso é Deus. Amém? Eu tenho mais é que orar por aquela pessoa. Quem sabe aquela pessoa não já foi um grande instrumento na mão de Deus para salvar vidas, para libertar vidas. Aquilo pode ser, sabe o que? Um soldado ferido. Um irmão que não vigiou e acabou abrindo brecha para o pecado, e Satanás entrou e bagunçou a vida dele. Ele agora está precisando, sabe de quê? É de amor, de misericórdia. Não é terminar de enterrar, não é terminar de jogar no chão. Isso aí é fácil, todo mundo faz, é ou não é? Agora, dar a mão, meu irmão, só quem verdadeiramente está, ligado a Cristo, entendeu? Então nós precisamos vigiar muito, amados, nessa área, amém? A nossa língua, ela tem poder, nossas palavras têm o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar. A nossa língua pode dar vida, como também pode matar. Tem palavras que machucam mais do que uma agressão física. Por isso que a gente precisa vigiar. Às vezes a gente vê até pai amaldiçoando filho, mãe amaldiçoando filho. Você não presta para nada, você é um vagabundo, você é um drogado, você é isso e aquilo. Está repreendido em nome de Jesus. Teu filho é bênção de Deus. Muda teu discurso que Deus vai mudar a tua vida e a vida desse filho e a vida dessa filha. Amém, queridos? A nossa família é bênção de Deus. Guarda isso no teu coração, ora por isso todo dia. Amém? Profetiza. Mas lá em casa é uma bagunça, não tem problema. Agora é bom porque você vai ver a glória de Deus ser manifestada de uma forma muito maior na tua vida e na tua família. Amém? Glória a Deus. Vamos ter esse propósito no nosso coração, amados. Amém? De abençoar nossa casa, nossa família. Vigiar aquilo que falamos sobre qualquer pessoa, amados. Fofoca não é de Deus. Isso é coisa do diabo. Então, em nome de Jesus, tira isso do teu vocabulário. Amém? Glória a Deus. Então, fugir dos falatórios, desviar-se das contendas. Amém? 2 Timóteo 2, no versículo 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Não viva a contender, e sim deve ser brando, tá certo? Para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Amém? Mas também o retorno e a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele, para cumprirem a sua vontade. Então nós não podemos fazer a vontade do diabo. Nós temos que o quê? Que desviar de confusão. Amém? Tem uma confusão ali, cai fora. Amado, tem pessoas que perdeu a vida, que se envolveu numa confusão porque foi assistir confusão. Eu tenho um colega que faleceu há muitos anos atrás, quando eu nem cristão eu era ainda, e esse colega entrou, sabe para quê? Para comprar uma carteira de cigarro. Tava tendo uma confusão no bar, e aí o cara veio e foi meter a faca no outro, o outro saiu da frente e pegou nele. Ele morreu ali, morreu sangrando na hora ali naquele lugar, entendeu? Foi fatal a facada. Você entendeu por quê? Mas a gente tem que fugir de onde tem confusão. Tá tendo uma confusão ali, tem gente que é curioso demais, amado. Essa curiosidade que levou a raça humana todinha à morte, foi tirada da presença de Deus. Através de quê? Da curiosidade de Eva. Eva ficou curiosa no fruto, ficou curiosa naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha a confusão que ela arrumou para nós. Entendeu, querido? Então a gente precisa fugir das contendas. Olha só, desviando-se do mal. Amém? Temos que nos afastar em nome de Jesus. Amém? Lamentações mostra a necessidade da igreja de se arrepender. Amém? De se desviar dos seus maus caminhos. Já se esfriaram e já não ouvem mais o Espírito Santo falar. O que é isso? É pessoas que não se desviam do mal, que vivem uma vida dupla. Paulo chama de quê? De ânimo dobre. É aquela pessoa que vive uma vida de dupla personalidade. Você nunca sabe com quem está tratando. Porque toda hora aquela pessoa tem um tipo de atitude, um tipo de comportamento. Tem hora que ela é crente, tem hora que ela não é. Tem hora que ela quer servir a Deus, tem hora que ela quer servir ao mundo. E a Bíblia diz que você não pode agradar a dois senhores. Ou você vai satisfazer um e desagradar o outro. Então, em nome de Jesus, é apenas um.
E você escolhe qual que você quer. O Josué, ele fez a escolha certa. Ele disse: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Por que que isso está acontecendo? A gente vê, amados, que tem gente que chega e diz: ah, pastor, eu estou tão frio, tão desanimado. Você sabe por que que isso tudo aconteceu? Foi o fogo que foi apagando. E por que que esse fogo apaga? Porque a gente não está tendo cuidado de manter, de cuidar da nossa vida espiritual. Amados, se a gente fosse cuidar da nossa vida física, desse corpo humano, da maneira que a gente cuida do nosso espírito, estava todo mundo morto, não tinha ninguém vivo. Porque a gente não alimenta o nosso espírito de oração, da palavra de Deus, de jejum, de adoração ao Senhor. É isso. E quando nós negligenciamos essas coisas aí o que acontece? Aos poucos a gente vai saindo da presença de Deus, vai se esfriando, vai desanimando, e quando olha a gente está muito longe de tudo isso. Aí a gente sabe o que a gente faz? Covardemente a gente não aceita que está mal espiritualmente, que a gente chegou naquela situação. Aí a gente quer arrumar o quê? Quer arrumar um argumento. Ah não, o irmão lá da igreja falou isso, eu fiquei chateado. Sabe por que você ficou chateado? Porque você está mal espiritualmente. Sabe por que você se decepcionou? Porque você está mal espiritualmente. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, falem o que quiserem, me olhem do jeito que vocês quiserem. Eu estou preocupado com a maneira que Deus está me vendo, é a maneira do que Deus está falando comigo, é isso que me preocupa. Entendeu, querido? Então nós temos que ter esse entendimento. Precisamos nos arrepender, voltar ao altar de Deus com lágrimas e com arrependimento de todo o nosso coração. É isso, nós temos que voltar ao arrependimento, amado. Tem muita gente que tem ressentimento, mas não há arrependimento, porque quando você se arrepende, verdadeiramente você deixa o errado. Você deixa de fazer aquilo que você estava fazendo, que estava te prejudicando e prejudicando o próximo. Por quê? Porque você está o quê? Você está se arrependendo. Você entregou o verbo: Pai, realmente eu quero te pedir perdão porque eu negligenciei a minha vida espiritual mesmo, Pai. E por conta disso eu comecei a falar mal do irmão, da irmã, comecei a criticar a tua igreja, a criticar teu povo. E isso, eu sei o quanto o Senhor fica triste quando toca na menina dos teus olhos. Entendeu, querido? Então a gente precisa ter esse cuidado. Quando a pessoa tem essa humildade, meu amado, Deus exalta, levanta ele, coloca ele em pé, usa ele de forma poderosa, amém? Nós precisamos também desviar das facilidades. Hoje tem muita gente que gosta de moleza, né? Tem até um ditado que o pessoal brinca, né? Quer moleza, toma sopa de minhoca que não tem osso. Então tem muita gente que gosta de moleza. Vamos ver o que é que Mateus 7, no versículo 13, quer nos ensinar? A partir do 13 diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que nos conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E é desse jeito, né? Tem gente que quer espaço. Por quê? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos conduz para a vida. E são poucos os que entram do que acertam com ela. Entendeu? Então veja bem, o caminho é estreito. Às vezes a gente vê as pessoas ensinando atalho. Vem para Jesus do jeito que você está. Deus te ama a si mesmo, porque você é especial para Deus. E a gente vê no meio dessa conversa um monte de gente que não quer largar o pecado, que não quer renunciar ao erro, que não quer sair do errado, e aí quer andar com Deus agarrado com o errado. Não vai rolar. Amém? Essa conta não vai fechar. No final vai dar confusão. No final vai dar problema. Então é melhor fazer a coisa da maneira certa. Amém? Deus ouvirá do céu. Se nós confiarmos no Senhor e clamar, Ele nos ouvirá. Amém? Ele diz lá no Salmo 40, no versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Então o salmista esperou em Deus e Deus ouviu. Mas muitas vezes a gente está fazendo isso, né? A gente quer orar e já quer uma resposta de imediato, porque a gente é muito imediatista. E a gente já quer logo uma solução. Quando na verdade a gente tem que orar e esperar o tempo de Deus para que essa resposta venha, para que essa providência chegue. Amém? É sempre no tempo de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos juntos. Amém? O Senhor, Ele nos ouvirá e irá nos responder. Vamos ver o que ele diz aí no Salmo 55, no versículo 19. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma e não temem a Deus. Então é isso que o Senhor irá ouvir, aqueles que querem verdadeiramente se render, querem uma mudança, querem uma transformação. Deus ouvirá do céu o teu clamor. Faça isso de forma honesta, verdadeira e sincera. Amém? Glória a Deus. Deus ouviu o clamor de Isaac. Deus ouviu o clamor de Jacó. Lembra quando Jacó estava lá no Val de Jaboque? Ali, que Jacó nasceu num lar temente a Deus, aprendeu dos seus pais
Mas Jacó ainda não tinha tido um encontro real com Deus. E se vocês verem, lá no Val de Jaboque, ele vive a experiência dele com Deus. E ali então, ele verdadeiramente clama, ele se entrega, ele se arrepende, ele ali reconhece a grandeza e o valor de Deus. E ali então até o seu nome é mudado. Amém? Então você vê que quando a gente verdadeiramente tem um encontro com Jesus, a nossa vida é mudada, é transformada. Tem gente que quer andar com Deus, mas não quer mudança. E as mudanças só vão ser realizadas se a gente quiser, se a gente buscar. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de decidir. Ninguém pode violentar isso. O próprio Deus não violenta de maneira nenhuma. Amém? Então nós temos que ter isso. Deus ouviu a aflição e a necessidade do seu povo. Deus ouve também a Elias e o milagre acontece. A gente vê todas as vezes que Elias clamava, quando Elias clamou diante dos profetas de Baal, o que é que Deus fez? Deus atendeu. Quando ele decretou seca sobre Israel, o que aconteceu? As chuvas não vieram. Entendeu, queridos? Então a gente vê que Deus é fiel, Deus está com seus profetas, Deus está com o seu povo, Deus está com a sua gente. Amém? Deus ouve também a Elias. Se nós pedirmos, ele ouvirá. Vamos ver o que é que João 14, vamos lá? João 14 diz, ó, se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Amém? Então ele diz que nós devemos pedir. Se nós pedirmos, ele irá nos ouvir. Mas a gente precisa pedir, amados, é com essas qualidades. Ó, a gente precisa pedir se humilhando, é nos diminuindo, é nos mostrando que nós não somos nada e que ele é tudo. É com uma oração verdadeira, direcionada, amém? Com sabedoria, com discernimento, com entendimento, amém? Do Espírito Santo. Por isso que ele diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é isso que a gente aprende? E ele diz, olha, a gente tem que orar buscando verdadeiramente a Deus, nos entregando, buscando com toda a fome, com toda a sede, com todas as nossas forças. Amém? E ele diz o quê? Para a gente se desviar dos maus caminhos. A gente tem que ter cuidado, amados, porque se desviar dos maus caminhos aqui envolve relacionamentos pessoais. Às vezes, sabe, a gente está com pessoas mal intencionadas, pessoas que o diabo plantou na nossa vida para nos afastar de Deus. Olha, se as tuas amizades ignoram teu Deus, procura formas de te afastar de Deus, cai fora desse tipo de amizade. Ame essa pessoa, mas olha, ora por ela. Não se envolva. Por quê? Porque isso pode ser uma armadilha do diabo. Sansão viveu isso. Acabe viveu isso. Uma mulher também fisgou. O diabo enviou a Jezabel para Acabe. E olha a qualidade da mulher. Entendeu, querido? Então nós temos que ter muito cuidado, amado. A gente tem que estar sempre orando, esperando o tempo de Deus, descansando no Senhor. Amém? Não viver ansioso, não viver nessa agonia, nessa perturbação. Não, sabe, sofrendo o que vai chegar amanhã ainda, se nem chegou e você nem sabe se vai chegar, porque você nem sabe se vai estar aqui amanhã, entendeu? Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter todos esses cuidados, amém? Nosso Deus irá sarar a nossa terra, nosso Deus vai sarar a mim e a você. Basta a gente seguir as diretrizes, os ensinamentos, as orientações que o Senhor tem nos dado aqui em cada uma dessas ministrações que nós temos trazido a vocês, amém? Ele perdoará nossos pecados, amém? Ele diz lá em 1 de João 1,9, ele sarou o povo quando o rei Ezequias orou, amém? Os olhos do Senhor estarão abertos. É hora de clamar, é hora de orar a Ele. Amém? É hora de estar atento em todas as áreas da nossa vida. Vamos colocar diante do Senhor, vamos fazer uma reflexão, vamos meditar, vamos ver como que a gente tem caminhado a cada dia com Deus. Amém? O Senhor santificou, e Ele diz que santificou este lugar. Então Ele santificou as nossas vidas para quê? Para que a gente ande em santidade, não se contaminando, não se lambuzando no pecado. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que nós venhamos em nome de Jesus colocar essas regras, esses ensinamentos, essas orientações que o nosso Pai nos deu. Ele faz tudo isso porque Ele nos ama e Ele nos deu uma prova tremenda, levando o seu filho, seu único filho, à cruz do Calvário por mim e por você, só pelo amor que Ele tem por mim e por você.
Por isso que Ele nos ama tanto, que Ele nos dá liberdade. Nós podemos escolher, nós podemos decidir, nós podemos verdadeiramente buscar aquilo que verdadeiramente nós queremos para nós. Mas se a gente não tiver com o nosso espírito fortalecido, alimentado, ligados em Deus, essas escolhas nós poderemos nos arrepender, nós poderemos fazer errado. A gente pode cometer grandes erros se a gente não tiver verdadeiramente alinhado, tivermos verdadeiramente plantado em nosso Deus e na sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Então era essa, meu amado, era essa, meu querido, minha amada em Cristo, que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém? Eu tenho certeza que você foi abençoado porque eu fui. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não iria me trazer aqui para trazer uma ministração dessa se Ele não te ama e se Ele não sabe que tudo isso vai te abençoar. Amém? Glórias a Deus. Por isso, em nome de Jesus, agradeça a Deus. Amém? Por Ele ter te sustentado até agora. De você estar com o teu coração aberto. Tudo isso é uma ação de Deus, amados. Porque nós temos muita facilidade para fazer o errado, para fazer as coisas que a nossa carne gosta. Amém? Porque para nós, para nossa carne, o pecado é gostoso. E aquele que disser que é mentira, está mentindo. Porque o pecado ele é tão gostoso à nossa carne. Ele nos atrai tanto o nosso eu, que a gente luta. E é uma batalha ferrenha todo dia, para não ceder a esse pecado. Amém? Glórias a Deus. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa revelação. Amém? Que Deus te entrega em nome de Jesus. Amém?